Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Nessa edição você vai ver que São Paulo entra hoje na fase amarela com mais restrições para evitar a contaminação pela Covid-19. O Plano Nacional de Vacinação prevê imunização em 4 etapas, começando pelos profissionais de saúde e pessoas com mais de 75 anos de idade. Em um dia, o Brasil registrou mais de 50 mil casos da doença. Hoje, de madrugada, uma quadrilha assaltou um banco em Cametá, no Pará, a 230 quilômetros de Belém. Os bandidos também usaram reféns como escudos e usaram armas de alto calibre e explosivos. Eles deram tiros para o alto e atacaram um quartel da Polícia Militar. A prefeitura da cidade informou que uma pessoa morreu. Ainda não se sabe qual foi o valor roubado e ninguém foi preso. Um caso muito parecido com o de Criciúma. E o Instituto Geral de Perícias informou que 9 dos 10 carros usados pelos criminosos no assalto a um banco em Criciúma, Santa Catarina, eram blindados e tinham sido pintados de preto. Os carros foram abandonados em uma área rural. Na ação, um policial militar ficou ferido e passou por 3 cirurgias. Jefferson Luiz Esmeraldino está em estado gravíssimo. O governador do estado, Carlos Moisés, afirmou que a suspeita é de que o crime tenha sido praticado por alguma quadrilha de fora do estado, de fora de Santa Catarina. As autoridades buscam os bandidos. A ação dos marginais foi considerada a mais violenta da história do estado. O governador catarinense, Carlos Moisés, prometeu providências. Esse é um crime que foi perpetrado, estudado e planejado durante longos meses e certamente a maturidade dessas informações também demandará algum tempo para que a gente chegue aos autores desses fatos. Então, trabalho meticuloso agora da perícia, da polícia de investigação, da polícia judiciária, para que a gente possa de fato elucidar esse crime, que é um crime violento, que não combina com o estado de Santa Catarina, que não combina com a cidade de Criciúma, mas que, de fato, nós daremos esse retorno à sociedade catarinense e à sociedade brasileira, nos unindo, inclusive, às outras unidades da federação, porque temos fortes indícios de que esse crime não foi planejado aqui dentro do nosso estado. Para o prefeito de Criciúma, é preciso unir forças para que o crime seja elucidado. E, além disso, que novas ações dessa natureza sejam evitadas no futuro. A segurança sempre é de responsabilidade do Estado, mas todos nós temos a nossa parte. Criciúma tem uma parceria muito estreita com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, nós temos um relacionamento muito próximo e a demonstração desse episódio é a clara evidência de que nós precisamos caminhar juntos. Para o secretário estadual de Segurança Pública, a soberania estadual foi atacada com a ação criminosa em Criciúma e prometeu dedicação total na identificação dos assaltantes. Sem dúvidas, nós não toleramos e não toleraremos ações dessa natureza. Tanto é que isso demonstra a razão de nós aqui estarmos com toda a cúpula da Segurança Pública de Santa Catarina, trabalhando para a identificação e localização dos autores do crime. Após o término da ação, uma cena lamentável. Populares recolhiam notas de dinheiro no asfalto deixadas pelos assaltantes. 4 pessoas foram presas com aproximadamente R$800 mil. Deus é bom, Deus é bom. Dezembro é o principal mês para o comércio de todo o país. Em média, o volume de negócios é 30% maior por causa das festas de fim de ano. Em São Paulo, a expectativa era de que as vendas compensassem os meses em que as lojas ficaram de portas fechadas por causa da pandemia. Mas a decisão do governo do estado de ampliar as medidas de restrição caiu como um balde de água fria para o setor. Muitos lojistas que preparam o estoque agora prevêem prejuízos. As restrições da fase amarela começam a valer hoje. Nessa loja que fica no centro de São Paulo, todos os cuidados estão sendo tomados. Para entrar, primeiro o cliente precisa medir a temperatura. O local ainda oferece álcool em gel e informa que as máscaras são obrigatórias. A precaução tem dado resultado. Entre os 40 funcionários que trabalham no local, nenhum foi contaminado pela Covid-19 até agora. Graças a Deus, até hoje não. E não vai. Sempre mantendo as mãos limpas, o álcool, a máscara, o distanciamento. Mas todo esse esforço parece não ter sido suficiente. O anúncio do governo do estado de que a capital vai regredir para a fase amarela caiu como um balde de água fria no comércio.
As novas regras vão limitar o funcionamento das lojas na época de maior movimento do ano, o Natal. A ocupação máxima dos estabelecimentos comerciais vinha sendo de 60% da capacidade, mas agora será de 40%. O horário permitido para ficar aberto caiu de 12 para 10 horas e nenhum comércio pode funcionar após as 10 horas da noite. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. O volume dos negócios no mês de dezembro é, em média, 30% maior do que nos meses anteriores. Em alguns setores, como de roupas, por exemplo, o aumento chega a 100%. E a expectativa dos lojistas é que os negócios no Natal compensassem todo o tempo que as lojas ficaram de portas fechadas no início da pandemia. Essa loja aqui, que fica na região da rua 25 de março, é um exemplo. Todo o estoque foi comprado, está preparado para as vendas, mas a estratégia vai ter que mudar de última hora. É um impacto negativo muito grande, principalmente para o comércio de rua, para o comércio dos shoppings, comércio físico, que se preparou para o Natal, normalmente com novas contratações de pessoal, com aumento dos estoques, e agora você tem uma restrição que deve reduzir bastante as vendas. Não dá para entender que querem evitar aglomeração, reduzindo o horário de funcionamento e reduzindo o espaço que o comércio pode utilizar. Nós estávamos na expectativa que fosse exatamente ao contrário. Ampliar o horário, ampliar o espaço, deixar o comércio operar plenamente para poder atender ao aumento da demanda sem aglomeração. E mesmo com as restrições, a expectativa é de que as aglomerações continuem na região central de São Paulo. Só na 25 de março, a projeção é que 1 milhão de pessoas passem por aqui nos dias que vão anteceder o Natal. O que a senhora achou dessas novas medidas que vão diminuir o horário e também a quantidade de pessoas nas lojas? Eu achei ridículo. Por quê? Porque eu tenho um espaço de beleza e eu cumpri todas as normas. E eu não acho justo diminuir minha hora de trabalho por causa de pessoas que vão em pancadão, em festa, em bagunça. Eles têm que aumentar a fiscalização e o policiamento para essas pessoas e não diminuir o horário de trabalho de quem precisa. A senhora, por exemplo, não vai deixar de vir, vai ter que vir fazer suas compras, né? É necessário, né? A gente trabalha e quer ter o prazer de poder gastar. Aí o horário que a gente tem livre é o horário que vai ser reduzido. E como que a gente vai fazer, a gente que precisa? É uma época do ano complicada, todo mundo vai sair para as compras. Pouco horário só vai tumultuar, porque todo mundo só sabe que as lojas vão ficar do meio-dia às 6 da tarde, não sei ainda qual é o horário certo, mas vai vir todo mundo no mesmo horário para cá. Ruim. Por quê? Bens de consumo, todo mundo precisa, né? E se isso não funciona, a sociedade fica estagnada. E se o cliente não pode ir à loja, a estratégia é fazer com que a loja vá até o cliente. Esse comerciante, que também é diretor da Associação de Lojistas da Rua 25 de Março, afirma que para compensar as medidas de restrição, o melhor será investir em vendas remotas, pela internet ou pelo celular. O Omnichannel, essa utilização de todos os estoques sendo centralizados em alguma ferramenta, você conseguir fazer a distribuição por um site ou por uma compra digital, é o canal, né? É essa modernidade onde as pessoas estão se acostumando e perdendo esses paradigmas de compra digital. Hoje em dia tem sites bons, de renome, a orientação é que você compre nos sites de qual você consome já e vai nas lojas, pode procurar na internet, que a maioria deles usa algum buscador, a maioria das lojas tem sites próprios e entregam no Brasil todo. Então o negócio agora é a loja e o cliente, não o cliente vir mais à loja. Exatamente, inclusive quem ainda não está perdendo muito tempo. O dólar começou o mês de dezembro em queda e ontem atingiu a menor cotação desde 31 de julho. A moeda norte-americana caiu 2%, cotada a R$ 5,22.
A Caixa deposita hoje uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve o cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para aniversariantes de julho que não estão inscritos no Bolsa Família. Ao todo, 3.600.000 trabalhadores serão beneficiados. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos mostrar que a média de casos de Covid-19 no país está subindo e o plano do governo é vacinar primeiro os profissionais da saúde e quem tem mais de 75 anos. Voltamos já. Estamos de volta, agora são 8h46 no horário de Brasília. A chuva de ontem em São Paulo causou estragos em grande parte da cidade. Pelo menos 100 árvores caíram e uma mulher morreu depois que o carro onde ela estava foi atingido. Na Avenida 23 de Maio, uma árvore atingiu um motociclista que passava no momento. Os ventos de mais de 80 km por hora colaboraram para esses altos números. O Centro de Gerenciamento de Emergências emitiu um alerta por volta das 2 da tarde para alagamentos. E tem mais chuva a caminho. Fica o alerta, hein? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para todo o país. Nesta quarta-feira, a formação de um sistema de baixa pressão na altura do Rio Grande do Sul vai estimular a formação de várias áreas de instabilidade. Por isso, a Climatempo alerta para temporais desde o oeste e sul de Mato Grosso do Sul, passando pelo oeste do estado do Paraná, de Santa Catarina, até o oeste do estado do Rio Grande do Sul. Também há risco para alguns temporais no decorrer do dia em áreas centrais de São Paulo, no sul de Minas Gerais, no interior fluminense e também sobre áreas da região norte do país, como áreas do interior do Acre. As pancadas de chuva podem acontecer a qualquer momento do dia, especialmente na região de Foz do Iguaçu. Também chove a qualquer hora, mas intercalando várias aberturas de sol entre a capital Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e também no centro-sul do estado. A mesma previsão vale para o oeste catarinense e também para a região de São Luís Gonzaga, no oeste gaúcho. Por causa da infiltração marítima, ainda pode chover de forma rápida e sem risco de temporais entre o litoral norte gaúcho, a região de Florianópolis e também sobre Paranaguá, no litoral do estado do Paraná. Nas demais áreas da região sul, incluindo as capitais Curitiba e Porto Alegre, o dia começa com sol, mas pode chover entre a tarde e a noite. Por causa da circulação de ventos, o céu fica bastante encoberto e chove com até moderada intensidade a qualquer hora em todo o litoral paulista, em grande parte do Rio de Janeiro, inclusive na capital, e também sobre a região de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na região da capital paulista, na Grande Belo Horizonte e em praticamente todas as outras áreas de Mato Grosso do Sul, o dia começa com sol e chove de forma isolada entre a tarde e a noite. O tempo vai continuar firme nesta quarta e sem previsão para chuva em todas as áreas claras do mapa, inclusive nas capitais Goiânia, Brasília, Salvador e também sobre boa parte do interior do Nordeste. A chuva ainda será rápida entre a região de Maceió, de Natal e também sobre Fortaleza. Os temporais acontecem desde cedo no oeste do Amazonas e também sobre o estado do Acre. Nas demais áreas da região norte, chove entre a tarde e a noite. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 19 graus e de 23 graus em Campo Grande. A máxima chega a 36 graus na região de Palmas e calorão em Cuiabá, com máxima de 38 graus. O Ministério da Saúde adiantou que a campanha de imunização contra a Covid-19 será feita em 4 etapas, atendendo a grupos prioritários. Mas o documento definitivo com o plano só será apresentado quando o Brasil tiver uma vacina aprovada pela Anvisa. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 só será apresentado quando o Brasil tiver uma vacina aprovada pela Anvisa. A informação foi dada em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira no Ministério da Saúde, em Brasília. Esse objetivo do plano, na verdade, é muito simples. Ele procura estabelecer as ações e as estratégias para a vacinação contra a Covid-19. Alguns detalhes do documento que estabelece as diretrizes da campanha de imunização contra a Covid já foram previstos, mas dependem da aprovação da vacina para serem validados. Isto porque detalhes técnicos sobre a vacina, como temperatura ou doses necessárias, fazem toda a diferença na logística e armazenamento do produto.
Em reunião nesta terça-feira, a Câmara Técnica do Ministério da Saúde discutiu estratégias e melhorias para cada um dos 10 eixos que balizam o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O documento está sendo preparado desde setembro pelo governo federal, em parceria com entidades médicas e sociedade civil. Mas como depende da aprovação de uma vacina, ainda não há data oficial para apresentação. Nesse estudo, estamos avaliando os possíveis grupos prioritários. Claro, o grupo prioritário do ponto de vista epidemiológico da Covid-19 são as pessoas com mais idade e com comorbidades, bem como os profissionais de saúde. Por quê? Porque esses profissionais têm maior exposição e são mais susceptíveis à transmissão da doença. E, portanto, os estudos que estão sendo realizados, avaliam essa possibilidade desses grupos como os grupos prioritários. Mas não apenas eles, também são prioridades a população indígena e a população privada de liberdade, quer adultos ou adolescentes. Apesar de termos os estudos epidemiológicos, é fundamental cruzarmos com os dados de eficácia e de segurança da vacina, porque uma determinada vacina ela pode ter sido testada apenas em uma determinada faixa etária. E, portanto, com isso, pode dificultar ou não atendermos os grupos que são prioritariamente definidos do ponto de vista epidemiológico. Por isso, na verdade, nós só podemos efetivamente concluirmos o plano de vacinação quando tivermos uma vacina que esteja registrada na Anvisa e que tenhamos, portanto, os estudos de eficácia e de segurança para os diversos grupos populacionais da população brasileira. Após a reunião da Câmara Técnica, o Ministério da Saúde informou que a vacinação deve ser feita em 4 fases. Primeiro, os profissionais da saúde e as pessoas com mais de 75 anos. Depois, os idosos de 60 a 74 anos. Na terceira fase, pessoas com comorbidades e, por fim, os servidores públicos. A expectativa é que a vacinação atinja mais de 109 milhões de pessoas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está fazendo essa semana uma inspeção no laboratório chinês Sinovac. O Instituto Butantan de São Paulo é parceiro da empresa para produzir a vacina no Brasil. O país registrou mais de 50 mil casos de Covid-19 de um dia para o outro. E a média móvel aponta alta de cerca de 30% em 2 semanas. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 697 mortes em 24 horas. O total de vítimas já está em 173.817. O número de casos de coronavírus também subiu e de um dia para o outro somou mais 50.909 casos, chegando a mais de 6.386.000 infectados. Pela média móvel de mortes, o Brasil registrou nos últimos 7 dias 530 óbitos por dia, o que ainda indica uma tendência de estabilidade. Já a curva de novos casos subiu pela 5ª vez seguida. A média móvel de casos no período foi de 38.297 novos diagnósticos. O aumento é de 35% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica tendência de alta nos diagnósticos. E no mapa da evolução da pandemia por estados, em 14 dias, 8 deles continuam registrando alta: Acre, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Outros 8 não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E 11 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Vamos atualizar a situação da pandemia no mundo todo. Quase 63.900.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo a Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.481.000 pessoas morreram. O número de recuperados passa de 41 milhões. Autoridades de saúde do Reino Unido deram hoje a aprovação para a vacina da Pfizer, em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Vacina contra a Covid-19. De acordo com um porta-voz do governo britânico, a vacina estará disponível em todo o país a partir da próxima semana.
Um carro avançou por uma rua de comércio na cidade alemã de Trier. 5 pessoas morreram e várias ficaram feridas. O motorista foi preso e o caso está sendo investigado. A polícia informou que o homem é um alemão de 51 anos, mas ainda não conseguiu determinar se foi um acidente, o gesto de uma pessoa desequilibrada ou um possível ataque. O carro, um SUV cinza metálico, percorreu entre 600 metros e 1 quilômetro em alta velocidade na rua destinada a pedestres, levando tudo em seu caminho. Cerca de 15 pessoas foram atingidas, incluindo crianças, algumas com gravidade. A Prefeitura de Trier e a polícia pediram à população que evitasse a região do centro da cidade, onde um importante dispositivo de segurança foi mobilizado. De origem ainda não estabelecida, este episódio acontece em um contexto tenso na Alemanha. As autoridades estão em alerta em relação à ameaça islâmica que pesa sobre o país. Em dezembro de 2016, um atentado com um caminhão, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, matou 12 pessoas em Berlim em um mercado de Natal. O ataque extremista foi o mais mortal já cometido em solo alemão. Vamos falar agora de futebol. Ontem teve clube brasileiro em campo pela Libertadores e o atual campeão ficou pelo caminho. Vamos começar falando do Santos. Depois de vencer o jogo de ida no Equador, o time paulista foi derrotado por 1-0 dentro de casa pela LDU. E mesmo com essa derrota, a equipe santista se classificou para a próxima fase pelo critério de gol qualificado, gol marcado fora de casa. O Atlético Paranaense foi até a Argentina e acabou sendo derrotado pelo River Plate por 1-0. E aí, com esse resultado, o Furacão está fora da Libertadores. Quem também está fora é o Flamengo. Após empatar os 2 jogos, o Flamengo e o Racing decidiram a vaga nos pênaltis. Os 2 jogos acabaram em 1-1. E aí, nos pênaltis, a equipe argentina derrotou o atual campeão da Libertadores, que assim se despede da competição. Uma espaçonave não tripulada chinesa pousou na Lua. A missão tem como objetivo coletar amostras de poeira e rochas lunares. O material vai ajudar os cientistas chineses a entender melhor as origens da Lua. E se tiver sucesso, a China vai ser o 3º país a extrair amostras do satélite natural da Terra, depois de Estados Unidos e da antiga União Soviética. A sonda vai coletar 2 quilos de material da superfície em uma área inexplorada. E essas amostras vão ser enviadas para a Terra em uma cápsula que deverá aterrissar na China ainda esse mês. Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia!